Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, tá? Jenny, vamos esperar as pessoas chegarem na live. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá me ouvindo? Vou esperar a Camis chegar pra ela poder entrar com a gente. Que bom. Vocês estão ouvindo um som de funk? Que tá rolando um funk aqui do lado da minha casa. Espero que não esteja interferindo o baile. Oi, Camis, tô vendo que você entrou. Aí você pode. Eu acho que melhor você pedir pra entrar e aí eu te aceito. Você gostou do meu colar, amiga? Foi um presente da minha mãe, maravilhosa. Me deu de presente esse colar que eu amo de paixão. Vou aceitar aqui a Camis. Vou esperar as pessoas chegarem. Oi! Oi! Tudo Dá pra me bem, Camis? escutar? Eu tô ouvindo. Fala mais alguma Tá. coisa. Deixa eu só aumentar aqui. Acho que é ok. Oi, boa noite. E aí, como que você tá? Como que tá passando Tô essa, bem? esse período de quarentena? Tô bem, e você? Eu tô bem, também. Oi, Marta. Obrigada. Oi, Daia. Obrigada. Sandra. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas chegarem. Comecei um Sim. pouquinho atrasadinha por questões técnicas. Você consegue publicar aí para deixar fixado aqui o assunto da nossa live? Como que eu faço isso? E, se eu não me engano, vamos tentar juntas. Você clica na caixa de comentários e aí você escreve o assunto e aí deve ter uma opção de fixar quando você comenta, não sei. Ou você comenta e aí clica depois em. Vamos testar. Aqui é tudo na experimentação. É, gente, aqui é tudo na experimentação, somos pioneiras, É na performance, é tudo performático. tudo performático. Já vamos começar. Acho que eu vou ter que comentar. Daí eu. É, eu acho que talvez sim, e aí deve ter alguma opção de fixar. Comenta aí pra ver se rola. Ixi, não apareceu nenhuma opção de fixar. Não sei fazer isso. Tá. E aí, Alguém depois que você sabe? comentou, apareceu alguma coisa? Não. Tem uma caixa Não de sei. perguntas aqui. Ah, se não tiver rolando, tudo bem também. É Tudo que bem eu nunca também. fiquei nada, eu também não sei. Aquela bem assim. Tô Ah, abrindo um apareceu aqui, ó. tutorial. Apareceu? Fixar comentário. Isso. Mas eu não, agora eu não sei. Ah, eu fixei o comentário da Sandra. Oi, lindeza. É pra fixar o seu comentário. Você toca no seu comentário e fixa ele. Ai, peraí. Ou, ou escreve ele de novo, se tiver ruim. Oi, Manu. Enquanto eu vou tentando aqui, Camis, Tá. é, se apresenta para as pessoas que não te conhecem, fala um pouco de você, de onde você vem, é, o que você pesquisa, né? O que você faz da vida.
que come, onde dorme, onde vive, porque Ah, eu tô tentando descobrir isso, viu? Mas eu sou artista visual em processo de mudança para artista interdisciplinar. Eu acho que também é um processo que eu estou passando de perceber também esse lugar que ele é poroso, né? Ele causa um atravessamento e talvez artista visual, por enquanto ainda me cabe, mas em breve vai deixar de caber, porque cada vez mais eu vou buscando um lugar que possa ser mais expansivo e que não me limite tanto. Mas enfim, eu sou radicada na cidade de Sorocaba. Trabalho principalmente com uma linguagem da fotografia, mas também com uma escrita visual e tenho ido também um pouco para o desenho, para performance também tem sido uma tentativa para mim. Eu acho que conforme vai surgindo as coisas, eu vou tentando resolver de algum jeito. Então, para performance. E aí também tem uma relação de assuntos, né, que para mim são importantes pesquisar, que tem muita relação com o território, e nisso também eu incluo muito deslocamento, né, e esses processos de deslocamento não só como um território só geográfico, e não só como um deslocamento que seja um andar, né, mas são outros processos de deslocamentos também, o corpo de uma forma geral, mas às vezes ela é um pouco mais quando a gente chega um pouco mais perto, então nesse momento tem sido muito importante pesquisar sobre o corpo gordo, né? Como um autoentendimento, mas também como uma conversa e um diálogo com o externo. A relação da ancestralidade para mim também é muito forte e a espiritualidade em si. Eu acho que a espiritualidade eu coloco às vezes ela como um tema, mas ela não é, ela é um processo, né? Ela é um meio desse processo todo de pesquisa, seja uma pesquisa mais artística ou não. Então eu vejo a espiritualidade também como é um dos caminhos entre, né? Então minhas pesquisas vão para esse lado. Atualmente eu tenho me aproximado um pouco desse lugar acadêmico, então tenho a pretensão de fazer um mestrado, né? Vamos ver. Quem sabe ano que vem, se o mundo ainda existe. Mas apesar que tudo bem se esse mundo acabar, né? Que a gente conhece esse mundo acabar, tá tudo certo se ele acabar também. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. é, Nesse lugar de que eu posso me apresentar e eu acho que conforme a gente for conversando vai saindo mais coisa também. é. Alguém comentou aqui, eu sou de Sorocaba, mas moro em São Paulo. Alegria de ter te conhecido em uma exposição no Sesc. Ai, oi, que legal, bacana. Boa noite. Eu fico um pouco tímida, assim, aquelas vezes. Imagina. Eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Meu nome é Elisha. Eu sou de São Paulo, moro aqui em Sorocaba. E eu estou estudando mestrado em educação na UFSCar atualmente. E eu conheci a Camis num grupo, né? Esse grupo aqui, Mulheres e Luta. Nossa relação agora é fruto desse trabalho que a gente vem fazendo, né? De aproximação, de discussão de temas muito importantes para a sociedade. E por isso que a gente escolheu esse tema, né? Necropolíticas e gordofobia. E eu queria que você comentasse para a gente, Camis, um pouco qual que é a relação da sua pesquisa, do seu trabalho, né? Essa relação do corpo e do sentimento, e como que você enxerga isso atualmente? Eu acho que é sempre poder se reconstruir, construir uma existência, né? Principalmente quando a gente vem de um corpo que já diz o nome, uma dissidência, né? Ele está fora desse centro, né? Então é uma construção de um existir ali que você vai lapidando e você vai tendo essas tentativas, né? E essa percepção de contradições, essas percepções de negociações dentro. Eu, eu sou muito poética, né? Então eu vou muito para uma linguagem poética que
que ela vai me ajudando a trabalhar desde um campo mais de enfrentamento, de anunciação, até um outro campo que é uma busca também por uma subjetividade e de uma possibilidade desse corpo que não seja só pela afetação da violência, né? Então, eu percebo que aí eu vou experimentando mesmo, tipo, como esse corpo reage, o que que esse corpo quer, né, nesse momento, ou o que que ele ainda não se sente preparado para ser nesse momento. E também das amarras das negociações que ele quer fazer e das negociações que ele não quer mais fazer. Então, eu acho que vai passando por esses lugares e aí, de alguma forma, eu vou tentando encontrar ferramentas de como comunicar, né? Então, muito disso começou pela fotografia, quando em 2017 eu fotografei algumas. Agora elas são amigas, mas tinha algumas que eu não conhecia muito bem, que eram conhecidas na época, que eu fotografei na minha casa mesmo. Eu falei, eu quero fazer um ensaio com mulheres gordas. E aí eu acabei fotografando apenas 3 pessoas, mas foi uma abertura para mim. Eu consigo ver o meu processo de lidar com o corpo gordo iniciando em 2017. E aí depois foi para uma vídeo performance que se chama Eu Baleia. Então, de pegar, né, esse animal que é tão icônico também no sentido pejorativo, né? Quando a gente estuda e aí sempre remete a esse animal, mas aí eu fui trabalhando com ele, tanto no lugar de uma desumanização desse corpo, né? Então ele é qualquer coisa menos um corpo humano, mas também pela relação espiritual desse animal, pela relação ancestral desse animal, e aí eu fui misturando essas camadas e produzi em 2018 essa performance. E aí eu fui me apropriando, e aí eu fui vendo o porquê que me interessava pesquisar corpo e principalmente pesquisar nesse momento o corpo gordo. E aí passar a nomear, e aí passar a me encontrar também com pessoas que estão também, de alguma forma, tentando existir e fazendo ativismo e fazendo pesquisa, porque a gente ainda tem, principalmente no Brasil, a gente ainda tem uma bibliografia, né? Referências a se produzir, a se construir. Então, a gente tem algumas pesquisadoras, por sinal, eu anotei o nome de uma delas aqui, que é a Malu Jimenez, que ela tem até um feed no Instagram, que é Estudos do Corpo Gordo, e aí ela tem o trabalho dela, né, foi em cima realmente do corpo gordo, e aí ela tem um curso sobre corpo gordo. E aí de você ver que é isso, né, é mudar também as referências, né, as nomeações dadas a esse corpo, o estigma dado a esse corpo. Então aí eu começo a se aproximar de pessoas em que a gente está falando da existência, a gente está existindo a partir do nosso encontro também. E aí eu acho que vai se atravessando e agora está pegando vários caminhos, assim, que é o momento também em que eu começo a discutir isso nas minhas rodas de amigo, eu começo a discutir isso no meu berço familiar, eu começo a discutir isso dentro dos Uhum. grupos de estudos, dentro da academia, e aí isso vai tornando uma proporção maior, né? Sim, vai tomando uma proporção maior da sociedade, porque esse é um tema que tá muito presente, né, desde a nossa infância, essa questão do, do peso corporal, que é muito policiado constantemente, desde as famílias até na escola, também uma preocupação. Eu vejo que é uma contradição, né, da sociedade muito grande, porque ao mesmo tempo em que se tenta controlar o corpo feminino a partir do peso, mascara uma outra questão que está ali por fora, que, por exemplo, a questão da fome, da falta de acesso à comida, né? Ao mesmo tempo que se tenta controlar o que o corpo feminino come, você tem uma contradição de uma sociedade capitalista, desigual, extremamente desigual, em que pessoas não têm acesso à comida, né? Então, qual que é a importância que a sociedade dá para essa questão? Sim. Não, e é muito importante, né? Que eu acho que parte do sentido dessas violências, porque as pessoas acham que violência, primeiro, ela está muito distante, ou ela só ocorre quando
se torna uma tragédia, mas o tempo todo essas violências, né? E aí é muito importante você tocar nesse assunto, né? No sentido de da gente pensar isso desde a infância e pensar como que isso deve também ser abordado na escola, né? Porque tem essa pressão estética, né? E a gente sofre essa pressão estética e entender que um corpo gordo, ele basicamente ele não deve existir na sociedade, porque um corpo gordo não passa na catraca ou tem dificuldade. O banco, ele não serve no banco, ele quebra a cadeira, porque não existe cadeira para o corpo dele, ele não consegue emprego, esse corpo não consegue emprego. E aí, se a gente também for trazer racializar esse corpo, aí a gente vai aplicando várias camadas que aí desumaniza e vai desumanizando, vai desumanizando e vai desumanizando, né? Então, eu acho da importância disso ser falado na escola, porque se sofre ali uma pressão, né? Então a menina que ela, ou um menino, enfim, ele não é dentro do que se espera para a idade dele, e aí começa, né? Ai, não come muito que isso vai te engordar. Olha isso daqui. E aí são pequenas práticas de controle desse corpo, dessa prática com a alimentação, e aí depois você tem o quê? Você tem uma compulsão, você tem crianças ou adolescentes que vão comer escondido, que vão sentir culpa, que vai projetar uma bulimia, vai projetar uma anorexia, porque é o corpo errado. E aí você vai na loja, não encontra o uniforme, aí você vai transitando por esses lugares que vão gerar mais violência. O campo médico é um dos mais violentos, assim, tipo, as pessoas ficam falando assim, nossa, o corpo, você não vai no médico, pra quê? Sei lá, tipo, caiu uma unha minha, o médico vai falar, ai, mas é por causa do seu peso. E é isso que vai ocorrer, entendeu? E não quer dizer que todo corpo gordo é um corpo que vai ter diabetes, vai ter pressão alta, vai ter colesterol e etc. Todo corpo pode ter esses problemas, independente da forma dele. Só que tem um estigma desse corpo. E a questão é a gente poder olhar a palavra gordo sem o pejorativo, sem ficar, ou assim, ai, tem que falar gordinho porque gordo ofende. Não, é um corpo gordo, assim como um corpo magro, assim como existem outros corpos que não estão nessas extremidades e que Uhum. também querem existir e que aí oscila, porque, ai, eu não posso ser assim, né? E aí oscila. Então, é perceber assim que a gente tem uma pluralidade de corpos e aí é uma tentativa assim de domesticar esses corpos e de criar uma normatividade de beleza também, né? Do que é Padrão de belo, do que é beleza. bonito, do que é aceitável. E acho que essa questão do corpo feminino ele acaba sendo mais violentado por uma questão patriarcal mesmo, né? Do domínio do corpo da mulher, do que porque ela vai ser apresentável. Então, a gente tem uma questão não só estrutural, mas também afetiva desse corpo que não é amado, desse corpo que não é apresentável, né? Desse corpo que também é fetizado, né? Que tem um fetiche. As pessoas têm um fetiche, mas não é bom bastante para se assumir nesse posto afetivo mesmo. Então, a gente tem muitas camadas e ainda tem muito para discutir desse corpo, e aí a gente precisa se apropriar dele para poder também ter essas outras camadas de conversa. E não simplesmente o médico que chega numa pandemia e fala: vocês vão morrer, vocês são gordas, né? Vocês estão propícios a morrer, e aí, de novo, você cria uma violência, porque essas pessoas ficam desesperadas e a família dessas pessoas começam a falar que elas têm que fazer dieta, e nesse momento a gente precisa estar com uma imunidade boa, nesse momento a gente precisa estar com o mínimo, né? De sanidade. E aí eu acho que é muito atravessado, né? Essa questão da necropolítica está atravessa de muitas formas, né? É, Porque é o sistema ali atravessa querendo bastante. fazer alguma coisa. Porque é um controle que é feito e não somente é uma questão das pessoas gordas, né? Porque para as pessoas que não são gordas, para as pessoas magras, por exemplo, essa questão da gordofobia chega de que jeito, né? O controle do corpo, da pessoa não querer comer muitas das vezes. Ou, por exemplo, o que eu vejo muito nas redes sociais ultimamente é a galera falando assim, ah, é pandemia, né? Eu tô na quarentena, tô comendo demais, ai, vou sair da pandemia gorda, como se fosse um absurdo, como se fosse a pior coisa do mundo, né? E o padrão de beleza, ele só se estabelece porque tá excluindo outros.
Uhum. Então existe uma diversidade de corpos, de possibilidade de existência do corpo humano, mas somente um pode ser o belo, que é o corpo magro, em se tratando de gordofobia, né? Ou seja, a construção da beleza magra passa pelo apagamento, pela invisibilidade do corpo gordo, que vai ser sempre inferiorizado, né? E aí as pessoas às vezes fazem piadas e comentários e pensam assim, ah, não é nada demais. Só que não é bem assim, porque a partir do momento que você está rebaixando aquela pessoa ou invisibilizando por causa do corpo dela, você tá atrelando uma noção de humanidade, de Uhum. moral, de trabalho, de falar que pessoas gordas, por exemplo, são preguiçosas, né? Então, ou seja, aí você já está falando de uma questão que é a sobrevivência da pessoa, não um trabalho, ou aquela pessoa pode não ser contratada em determinado ambiente de trabalho por causa do peso corporal, a questão afetiva, né? Das pessoas quererem se relacionar somente com aqueles corpos que representam um padrão de beleza é, socialmente aceitável. Sim, sim. E é, é muito presente essa questão, né, Camis? Aí eu fico pensando no seguinte, o que que a gente pode fazer a partir do momento que a gente toma consciência disso, da, do quanto a gordofobia ela afeta as pessoas, o que que a gente pode fazer para não cair nessa armadilha? Eu acho que a gente está passando por um processo, né, de rever gestos, falas, de rever imaginário do que é belo, do que não é. Eu falo assim que eu estou muito atenta a essa questão de uma pluralidade, de perceber não só o meu corpo, mas perceber o corpo de outras pessoas e perceber como a gente é em coletividade, né? Nesse lugar coletivo que também esculpe o indivíduo e a gente tem uma troca, né? De idas e vindas e a gente vai se lapidando de certa forma, né? De se alimentando tanto um indivíduo da coletividade, coletividade do indivíduo. E aí eu fico muito pensando, que eu acho que é o que me atrai também pensar esse corpo, é a gente pensar ele no território, no lugar onde a gente mora, né? Por exemplo, Sorocaba é uma cidade, primeiro, que está muito atrelada à aparência, muito ligada à aparência. Então, a gente tem uma academia a cada esquina, essa coisa das pessoas serem bonitas e tal, e essa coisa realmente, assim, dessa beleza construída. Então, por exemplo, a gente consegue perceber quando uma pessoa gorda entra no ônibus, a questão, o estigma, né? Os olhares. Então, é também sair de uma violência que ela é só uma violência quando, sei lá, você não precisa dar um tiro numa pessoa gorda. Ou, sabe? Não é só isso. Para ser violento, né? Não, não é É, só isso que não violenta, é só isso. violência direta. Então, quando você faz seu comentário, quando você escreve lá, eu tô comendo essa gordice como se o alimento fosse uma causa de um problema. E aí eu acho que entra de novo quando você fala da nutrição, né? A gente tem um país tão desigual em que as pessoas ainda morrem de fome e as pessoas estão ali falando que elas estão comendo gordice porque elas vão engordar com aquela comida. E é como também se o corpo gordo fosse feito somente de comida. E ele não é somente feito de comida. Ele tem outras coisas ali em cima dele, sabe? Então eu penso muito numa micropolítica e da gente rever nossos gestos e nossas falas e também se tornar um pouco mais sensível. Talvez esse lugar da escuta seja um exercício bom, principalmente porque tem pessoas que, talvez intencionalmente, elas não queiram fazer parte de um padrão, mas elas fazem. Elas são atravessadas por o que é aceito dentro de uma normatividade. Então, em outras, talvez nem tanto, mas em outras, elas são lidas dentro de uma normatividade. E de ser sensível, de poder se reconhecer. Então, o lugar de localização é muito importante também. Da onde você parte e como que você parte, né? A gordofobia não existe só na quarentena. É a mesma coisa como o racismo não existe só na quarentena, mas são coisas que se tornam mais. Que o relevo é muito maior, é tipo a caixa de Pandora que é aberta e aí sai todos os fantasmas e todas as coisas, né? Então, da gente se perceber que se a gente está num lugar também de sensibilidade, desse lugar de se propor, de que eu vou deslocar, causar um deslocamento dentro daquilo, já é um começo, né?
Então, de se Uhum. perceber mesmo, de perceber os comentários que você faz, de perceber como que você lida com esse corpo. Tem muito uma relação também do corpo gordo que, para se proteger, ele é debochado. Por isso que normalmente as pessoas falam, nossa, aquela pessoa, ele é gordo, mas ele é simpático, ele é engraçado, porque o deboche também é um lugar de proteção. Então, eu falei esses dias num grupo que eu estou participando de mulheres que têm se reunido para pensar um autocuidado de um corpo gordo racializado, de de, de rever esses lugares, sabe? Que a gente fica ali firmando. E também, assim, por exemplo, beleza, sou gorda, não tô dentro de um padrão, então eu vou ser muito inteligente. Eu vou ser muito inteligente, porque eu vou ter uma coisa para suprir aquilo que eu não tenho. E aí de perceber isso, que a gente esquece que a gente tem um corpo, que precisa cuidar desse corpo. E o cuidar desse corpo não tá em você entrar dentro de um padrão, tá em você olhar para esse corpo e falar, eu tenho corpo, e ele precisa estar vivo, ele tem que ser movimentado uma energia vital nele, eu preciso gostar Uhum. dele. E aprender a nomear essas violências, que elas se tornam muito individualizadas, como se fosse só um problema de autoestima, e não é só um problema de Não é, autoestima. né? Uhum. Não é, não. Claro que é importante você criar uma autoestima e falar, nossa, eu me gosto, e ter rituais de autocuidado, enfim. Mas é você entender que você colocou o pé para fora, a violência vai continuar. E aí? O que que eu faço? Né? Então, eu acho que o processo de nomeação é muito importante também, porque é devolver ao remetente, né? Nomear, é saber falar, olha, você está sendo gordofóbico comigo. E chegar assim, não só para quem você não conhece ou para um lugar da TV que você fala, nossa, esse vídeo é gordofóbico, mas é para chegar na sua rede de amizade também falar isso, né? Então eu percebo, por exemplo, dentro das pautas negras, poucas vezes a gente fala sobre a mulher negra gorda. E aí é entender também isso, né? É um corpo que está ali e que precisa também ser conversado e ser trocado, né? Ser falado, ser humanizado, né? Para também não continuar afirmando também esse corpo que é sexualizado, por exemplo, Uhum. né? E que é reduzido a uma identidade como se aquela pessoa fosse só aquilo, né? Sim. E, e tem um universo de possibilidades. Ela pode ser branca, ela pode ser negra, ela pode ser heterossexual, ela pode não ser, né? Ela pode ser trans. Então, e você traz isso consigo, né? Quando você fala que você carrega a sua ancestralidade, você racializa o seu debate e o quanto isso é importante, né, pra gente romper estruturas, né? E eu fiquei pensando quando você comentou sobre essa questão da gordofobia ser abordada na educação, por exemplo, né? Eu como professora de ciências, eu penso muito como que a gente pode usar a biologia para abordar questões sociais Uhum. nesse, mas não só a biologia, né? Qualquer outra matéria poderia abordar esse tema, porque é, nas crianças, nos adolescentes que estão em processo de formação de valores, de caráter, né, de percepção de mundo, sofrem muito com essa questão, né? Tanto é que quando você comentou a questão da bulimia, afeta muitos adolescentes. E o quanto é importante a gente começar a pensar em estratégias de educação, né, formais e não formais, também não só na escola, mas no nosso dia a dia, no na nossa micropolítica, como você bem colocou, do que eu faço no meu dia a dia que eu estou reforçando esses estereótipos Sim. de gordofobia e pensar também em como, quando você falou da questão da nutrição, né, das pessoas atrelarem muito a gordofobia com uma alimentação, só que não percebe que eu tô falando disso porque eu fiquei sabendo hoje de um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o nutricídio, que as pessoas elas acham que elas estão comendo bem, só que elas vão no mercado e compram qualquer coisa, né? E na verdade elas nem sabem o que está no alimento delas, a questão dos agrotóxicos, dos conservantes, que é muito forte. E também voltando um pouco para a biologia, né? Tem uma questão de doenças, por exemplo, de câncer, que pode afetar qualquer tipo de pessoa.
E, ou seja, né, a gordofobia não é uma questão de alimento, como você falou, de comida, né? É uma questão de preconceito mesmo, de você criar um padrão de beleza, um padrão social para você controlar as pessoas a partir daquilo. E quem fugir daquela regra você exclui, marginaliza e tira da cena. Sim. E é muito pesado isso, né? E aí eu vejo como uma contradição, falando um pouco de necropolítica, eu entendo o que, que eu entendo de necropolítica, que seria basicamente a política da morte. Uhum. Ele é um termo que vem de um autor, o Achille Mbembe, que ele vai falar sobre as sociedades onde o Estado não está presente, simplesmente deixa as pessoas morrer. Mas e no caso em que o Estado intervém no corpo das pessoas, né? De diversas formas. Eu Sim. tava necropolítica, aí você tem o livro, inveja. Eu tava vendo no seu perfil que uma vez como que eu posso dizer, a sua exposição ela foi censurada Uhum. numa cidade em que antes de você chegar lá, a Câmara já estava debatendo e enfervescendo, porque como que pode uma mulher negra, gorda, fazer uma exposição de arte, né? Aquilo foi, para eles, né, causou muito incômodo. Eles usaram justamente o poder do Estado para censurar você. Você pode contar um pouquinho pra gente como que foi isso pra você, como que você se sentiu? Foi muito maluco. Você me stalkeou mesmo, hein, Elisha? Quando você disse Eu que tinha me também. stalkeado, eu achei que não ia ser tanto. É... Não, foi muito engraçado, assim, porque é de um projeto que eu tenho chamado Todos Podem Ser Frida, que existe desde 2012, que também está num processo também de entendimento de de finalização, assim, não que ele vai deixar de existir, mas de finalização no sentido da minha energia com ele, né, das minhas demandas com ele. Mas enfim, foi em 2018. E aí o mais bizarro é que eu tinha feito uma exposição na Inglaterra. E aí eu tava lá, e aí eu achei muito engraçado nisso, nesse processo de estar deslocada, né, estar em outro lugar. Fui fazer uma exposição do mesmo trabalho lá, e aí, simplesmente, eu acordei um dia, e aí teve uma mensagem, né, publicada pelo Museu da Diversidade, que foi uma das, das instituições que mediou, né, essa exposição em Votuporanga. E aí eles publicaram uma nota dizendo, né, que foi censurado e etc e tal. E isso já tinha rolado uma mini manifestação, assim, do pessoal ter se fotografado numa praça, tipo, falando assim, como assim, né? Não vai rolar a exposição e tal. Então teve uma mini manifestação e tal. E aí, depois que o museu publicou, foi muito doido, porque aí tinha um fuso horário, e aí eu acordei e simplesmente estava num monte de jornal, tipo, na Folha de São Paulo, no Globo. E aí eu olhei para aquilo e eu não sabia muito bem o que fazer. Eu falei assim, gente, que bizarro. E eu acho que também já era uma noção do que era esse governo do Bolsonaro, sabe? Tipo, já era tipo um pré do que viria a ser, né? Não só esse governo, mas o que o Brasil é. E a gente tem que perceber que o Brasil é colonial e que o Bolsonaro ele só constela e consegue falar em voz alta aquilo que o Brasil sempre disse que ele não era. Então, eu acho que também da gente perceber como sociedade brasileira a responsabilidade que a gente tem, que não é um problema do Bolsonaro, é um problema de Brasil, desse Brasil ficção que inventaram, né? Então, eu acho que também já foi acarretado nisso. E basicamente foram pessoas de igreja e alguns vereadores que nem tinham visto a exposição ainda, e que censuraram e falaram não, porque tem foto de duas mulheres se beijando, porque isso, porque não serve, não sei o que lá. Só que a cidade não imaginou que ia criar uma proporção de sair em jornais nacionais. Então foi engraçado porque depois eu acompanhei meio que as notícias locais da cidade, e aí falando, nossa, tomou uma proporção, e aí meio que a cidade ficou conhecida, né? A cidade que censurou tal coisa. E aí depois eles
negociaram com o museu de em outro evento a exposição ocorrer, claro que em menor tempo, mas que ela pudesse ocorrer. E aí é isso, eu acho que quando você fala, né, dessa ausência de Estado, mas ao mesmo tempo esse Estado está muito presente, né? E aí é uma contradição e aí é muito maluco a gente lidar com isso, né? Porque o tempo todo no Brasil a gente está com essa coisa de uma ausência ao mesmo tempo de um Estado muito presente, mas ele presente nesse sentido de extermínio também, né? De um extermínio de corpo presente mesmo. Eu acho que corpo presente é uma boa palavra para usar nesse sentido. Sim, é uma censura que já era um pré-anúncio do que seria esse governo, que é o que a gente está vendo aqui agora, que simplesmente negligencia completamente a situação que a gente vive de pandemia no país, né, e no mundo, mas ao mesmo tempo utiliza de certas políticas para favorecer as classes dominantes. Uhum, Porque o Bolsonaro, ele não acredita muito na pandemia, ele minimiza, mas ao mesmo tempo decretou, né, estado de calamidade pública, de emergência. Isso fez liberar uma série de verbas que foram direcionadas para políticas para salvar bancos, por exemplo, enquanto o povo não teve política nenhuma. No máximo que teve foi esse auxílio emergencial, que na verdade foi uma grande luta para ter e que era para ser um terço do valor que a gente tem atualmente, R$ 600, era para ser R$ 200. Então, acho que o governo do Bolsonaro ele é um exemplo mais próximo assim do que a gente tem de necropolítica atualmente, porque a necropolítica ela já vem de uma história de Brasil, né, que você colocou, colonial. Aí agora o Bolsonaro simplesmente escancarou isso. Então eles não vão fazer nada para conter genocídio nenhum, genocídio da uhum, população negra, da população trans. E agora, né, a gente tem mais um problema para lidar, além de todos os problemas que a gente tem no Brasil, mais um, que é o Covid-19, que o governo também não vai fazer absolutamente nada. A gente só conta com a pouca estrutura que a gente tem de saúde, de SUS, que é uma das políticas públicas que ainda tenta resistir a esse governo que deixa as pessoas simplesmente para morrerem. Né? O uhum. conceito de necropolítica é basicamente esse, de deixar as pessoas morrerem pela falta de Estado, de políticas públicas, que é intencional. Sim, completamente, né? E de entender, né? Entender tanto essas mortes por uma pandemia, tanto essas mortes que vão dessas violências que a gente acha que não é nada, que é piada, que é humor, que é qualquer coisa, sabe? Então, da gente ver que, na verdade, quando a gente fala, né, dessa micropolítica, da gente entender também a nossa responsabilidade no que a gente reverbera que é esse governo. Então, esse processo de nomeação é muito importante, do quanto de conta para pagar o Brasil tem e de que isso precisa ser feito urgente, sabe? Senão a gente vai continuar vivendo um passado que ele tem um nome diferente e aí vai entrando nomes mais contemporâneos, assim, nomes mais elaborados, mas que é uma reprodução de um passado, né? Total. Então é bem complicado, assim, bem complicado mesmo. E eu acho que é isso. Às vezes a gente vai junto com um fluxo, né? Que ele é muito grande. E aí a gente fala, meu, o que que a gente vai fazer aqui? A gente meio que se torna aquela pessoa que não pode fazer nada. Mas eu acho que pensar numa questão de micropolítica é a gente pensar o nosso território e começar a ter um olhar crítico diante dele. E aí eu retomo um olhar para Sorocaba, né? Também da gente pensar nessa cidade que votou em peso no Bolsonaro, que tem as suas políticas para de quem, né, de nome e sobrenome. Então, as mesmas pessoas desde sempre governando, não só governando como mandando na cidade, a questão das igrejas. E aí, enquanto também a gente não nomear as práticas que são feitas aqui e também poder ter outras práticas de vivência, de cotidiano, de coreografia, de movimento coletivo, não vai rolar.
né? Então, eu acho que também é a gente pensar na nossa responsabilidade diante desse lugar onde a gente pisa. Sim, Entender o como que a gente pisa também. Isso dentro de uma possibilidade de um novo coletivo, assim, de um novo coletivo no sentido do nosso coletivo, que eu, você, o grupo que a gente participa, acredita, que vai se encontrar com outro grupo também acredita, então de se apropriar, né? De não deixar também essa possibilidade tão distante. E como a gente sim, estava conversando um pouco antes, é a escritura do impossível mesmo, né? Então a gente assumir também esse lugar de uma escritura desse impossível, desse sim, lugar que sempre fala que é impossível pra gente e a gente tá ali e vamos reverberar, né? E vamos construir alguma coisa a partir dali. impossível para quem, né, Camis? Se Sim, que a gente não muda as estruturas macro, se a gente também não começar pelo micro, sim. né? Pela nossa casa, pela nossa família, pelo lugar onde a gente está, e trazer isso para a vida mesmo, né? Não só fazer um post na internet e achar que se livrou da culpa, ou simplesmente achar que só porque tem uma amizade com determinada pessoa, você se livrou daquele comportamento, né? Então é pensar que ser gordo, ser magro, não tem absolutamente nada a ver com caráter, com qualquer coisa de valor humano, pessoal, né? É uma questão de preconceito mesmo, de controle dos corpos, né? A partir da percepção da própria pessoa subjetiva, do que ela pensa sobre si, do que ela deseja para si, né? A gente tem uma sociedade que a mídia reproduz muito estereótipos. E isso é muito prejudicial para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos adultos também. E a gente tem que começar assim no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e para levar isso para mais pessoas, né? Falar sobre esse Uhum. assunto. Então, se eu vi uma piada gordofóbica, por exemplo, intervir, falar, ó, não entendi. Por que você está rindo disso? Você pode explicar? Fazer a pessoa sentir vergonha de reproduzir esse tipo de coisa. Uhum. E levar isso para outros espaços de poder, de disputa política, né? E fazer essas reflexões mesmo. Sim, e acho que tem uma coisa muito interessante nisso, que é perceber assim, que se de alguma forma você, que nem a gente falou, né, de às vezes fazer parte de um tipo de normatividade que vai te dar um privilégio dentro daquele sistema, mesmo que não seja intencional, né? Porque tem pessoas realmente que buscam estar dentro, mas tem pessoas que são atravessadas porque tem uma leitura também desse sistema e desse coletivo. E perceber que quando a gente se desloca desse lugar de privilégio, quando a gente passa a viver realmente numa busca por esse mundo que a gente tanto discursa, né? Porque no discurso é lindo e maravilhoso. A gente tem N pessoas que discutem coisas. Mas uma coisa que eu gosto muito que é a fala da Silvia, deixa eu pegar aqui o sobrenome dela, que eu tenho nas minhas anotações, que eu gosto muito, que é a Silvia Rivera, que ela fala que a questão do decolonial ele é feito pelo corpo, né? Não pela fala. Então, da gente se perceber que quando a gente realmente busca esse mundo ou um Brasil decolonial, a gente está buscando um processo de deslocamento. E aí a gente passa a ver que viver não é fácil. Porque você sempre tem que estar deslocando, sempre está tensionando alguma coisa, sempre está criando estratégias. E a gente está sempre numas estratégias, né? Tanto da gente poder falar certas coisas, de poder ocupar certos lugares, quanto a gente não ser só vista por aquilo que a gente fala, e da gente poder acessar outras potências também. Então, é Sim, sempre um lugar de deslocamento, e me espanta muito pessoas que descobriram semana passada que existe racismo, sabe? Me espanta muitas pessoas que falam, nossa, agora que estão falando sobre gordofobia, porque para mim eu pergunto aonde essas pessoas estavam vivendo. Como essas pessoas estavam vivendo a ponto de não se sentirem incomodadas, sabe? De não perceber que o incômodo ele tem que ser ao todo e não só o incômodo de um grupo porque esse grupo é marginalizado, né? De entender também o seu movimento de deslocamento dentro dessa sociedade
Então, é um processo de você sair de um centro e é uma dança, né? Tipo, vamos poetizar o negócio, é uma dança. Viver é uma dança. É você fazer, é de você performar o tempo todo e mudando a sua coreografia, porque você vai aprendendo outras coisas. E você É, poder falar outras coisas, né? Perceber o som da palavra, perceber as línguas, né? As línguas que falaram que a gente não podia falar e reaprender. É um processo de lembrança também, né? De lembrar, de até porque as lembrar, pessoas. Desculpa, amiga. deu um tilt. Não, mas de lembrar aquilo que a gente já sabia fazer e foi tolhido. E disseram que era proibido e que não deveria ser feito. Né? Então, é perceber. Para mim, a vida é isso, é um processo de deslocamento em todas as camadas, o tempo todo, e às vezes é cansativo. Só que se a gente Uhum. percebe que uma parte do coletivo maior do que somente os grupos que se identificam começam a dançar também, a gente pode coreografar outras coisas, a gente pode viver outras coisas, sabe? E viver aquilo que a gente acredita, viver aquilo que é nosso, que não é Uhum. lá, é nosso. E a gente se apropria, e a gente se responsabiliza, e a gente se compromete com esse nosso que a gente está afirmando no discurso. Mas a gente precisa levar ele para o dia a dia, para o corpo, para o lavar da louça, para a casa que você arruma, para quando você sai do portão, para quando você está dentro da sua casa, porque muitas violências também ocorrem dentro de casa. Então é perceber que não é só performar um discurso. E eu acho que já está se tornando cansativo o discurso também. Intuitivo, a gente tem que ficar ensinando pro opressor aquilo que a gente vive. E a gente vai ficar até quando desperdiçando energia para ensinar as pessoas aquilo que elas simplesmente poderiam parar, ouvir, assimilar e trazer isso para a prática delas, sem ter que ficar perturbando a gente para a gente repetir a mesma coisa o tempo inteiro, né? Então, para a gente construir um mundo diferente, uma sociedade, para a gente pensar no novo marco civilizatório, a gente não tem que pensar somente no fim do capitalismo, né, do racismo. Essas coisas são estruturais e são muito importantes, mas como que elas estão presentes nas nossas vidas? Né? Como que o Sim. capitalismo está presente na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas? Né? Por que a gente está falando de gordofobia aqui? Né? Gordofobia é um controle dos corpos, que passa pelo capitalismo também. Porque a indústria da estética, por exemplo, dos cosméticos, lucra muito com as nossas dores. Com o fato da gente querer Uhum. se adaptar a um padrão irreal que não existe. Porque para a gente se Uhum. adaptar ao corpo, a gente precisa consumir uma série de produtos, de serviços que, que fazem a gente gastar um tempo, uma energia assim, absurda, sabe? Se a gente fosse se desfazer de todos esses padrões estéticos, de todas esses padrões de consumo que a gente precisa ter para alcançar esse padrão, o que, o que seria a gente agora? Uhum. Será que a gente consegue fazer esse exercício de se imaginar sem esses padrões estéticos? É. É isso que me vem também nessa relação de que o capital, ele é tão perverso que primeiro ele tira a nossa vitalidade, né? Ele tira a nossa vida. Então, a gente sempre está muito cansado. Além disso, ele vai criar um recorte. Então, ele vai falar: ah, beleza, tudo bem, você ser gorda, mas tem que ser gorda assim, desse jeito. Então, ele também vai criar um recorte de um padrão dentro de uma dissidência. E aí é absurdo porque a gente compra isso. A Porque a gente, gente está ali, a gente compra e a gente se relaciona com isso, até porque a gente está sabe? sendo bombardeado o tempo inteiro com essas informações, né? Na mídia, ou seja, na televisão, na internet, no Instagram, no Facebook. Hoje eu estava vendo uma reportagem que uma amiga mandou, a Bárbara, a gente chama ela de Elfa, se ela estiver aí, um beijo. Sobre como os filtros do Instagram, essa plataforma que a gente está usando agora, está moldando a subjetividade das pessoas, porque nos últimos anos, né, ou seja, conforme popularizou o uso do Instagram,
aumentou em muito a busca por cirurgias plásticas, Uhum. estéticas, sabe? De puxar o rosto aqui e deixar a pele mais uniforme. Enfim, uma série de procedimentos estéticos que vão deixar as pessoas parecidas com o que elas são no filtro. Sim, E sim, de que forma que isso está afetando as nossas vidas, né? As nossas subjetividades, está moldando as nossas relações sociais, todas essas sim. transformações. E que, ou seja, é uma coisa tão presente na estética, o fato de eu pensar se eu vou engordar ou não, e quanto está relacionado com o capitalismo, com as necropolíticas, e a gente nem se dá conta, acha que é uma coisa distante. Tipo assim, eu não quero falar sobre esse assunto, ou eu não vou lutar por isso porque não é importante, quando na verdade não tem nem como separar isso das lutas, das demais lutas, né? É. Alicia, eu ia te dar uma sugestão. Não sei se o pessoal que estiver acompanhando o que que acha, porque eu acho que a gente tem algumas coisas ainda para conversar e acho que vai dar 1 hora da live. E aí eu não Vai. sei, a gente podia iniciar uma nova live já, porque aí a gente pode conversar mais um pouco e deixar para as perguntas, para É, quem a quiser. gente tem 15 minutos, eu acho? 10. Acho que a gente começou. Eu não vi muito bem que horas a gente Eu acho começou, que mas acho que foi foi. umas 8h05, talvez, por aí, né? A gente tem 10 minutos. Se alguém Tá, o quiser que mandar alguma coisa, ou a gente pode iniciar outra live também. eu acho que pode ser porque, não sei, aí você também que sabe, porque eu acho que a gente poderia Vamos falar fazer mais um uma pouco nova. disso e também falar um pouco de uma possibilidade que não seja só ficar em cima de uma violência, mas também da gente especular coisas. E aí a gente poderia entrar em umas perguntas também. Não sei, é uma ideia. Uhum. Vamos continuar conversando, sim. É, se- Vamos continuar. Aproveitando essa Então energia do vamos, speak. então vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar essa e aí a gente já vai iniciar outra em seguida para a gente poder conversar mais. Isso. Então, quem está assistindo a gente, fiquem por aí, não se preocupem. A gente vai continuar conversando. Aí, quando a live cair, for para cair, o Instagram vai avisar. Aí eu vou avisar, ó, vai cair. Mas em seguida eu vou abrir uma nova live e a Isso. gente continua conversando. E aí a Daia tá falando para salvar essa. Eu não sei salvar, amiga. Como que salva? Me ajuda. Eu acho que deve aparecer, Eu tava para tipo, salvar, depois não é antes. que finaliza, eu acho que já aparece já. Mas enfim, é isso. A gente vai continuar conversando, vai cair, provavelmente, aí a gente vai começar uma nova live. E É, porque a gente tá muito conversadeira hoje. Mas estamos, então. Eu acho que é isso, eu acho que a gente está atento com os lugares que a gente negocia e lugares que a gente não quer mais negociar e quais são as possibilidades que existem dentro disso, sabe? Porque não é isso, não é só o fim do capitalismo, né? É a gente ir lá para trás e perceber que não é só o fim desse capital, porque aí vai entrar outra coisa que vai replicar, né? É essa coisa dos nomes que só muda para dar uma modernizada, assim, né? E aí fica tudo jóia, e não é bem isso. E também da gente poder construir uma subjetividade mesmo. Eu acho que essa relação da gente como corpo dissidente, e aí a gente pode ver as camadas, as coisas que nos atravessam, de perceber como que a gente cria uma subjetividade, como a gente nomeia esses traumas, né? E aí quando a gente nomeia, a gente percebe que existe um problema e existe um remetente para aquele problema, e muitas vezes ele é estrutural, mas que ele é replicado por pessoas e, enfim, de forma institucional. Então, no momento em que você não consegue pegar e sentar numa cadeira, que você não consegue um emprego, é basicamente. Ou que você não consegue ir no médico sem sofrer uma violência, ou que você não consegue se relacionar afetivamente de forma Uhum. verdadeira. É basicamente assim, ou você muda, ou você não vai, ou você vai continuar não existindo. E aí, de novo, o lugar de desumanizar esses corpos, né? De transformar eles em outra coisa que não é humana e que não tem uma dignidade para estar ali presente e usufruir do que seriam seus direitos, né? Então, por isso que eu falo que esse lugar da escuta é muito importante, porque senão a gente também fica numa reprodução de violência
que a gente acha que não existe. Então, quando você chega para uma criança e fala assim, ó, essa barriga, ó, não come muito porque você vai engordar, é violento, porque você já está criando alguma coisa ali. Eu falo que a parte da escola, ela é muito violenta. E aí a gente se torna adulto e a gente fica na terapia tentando curar esses traumas que não precisariam existir. Porque a escola é um lugar não só para você estudar e passar no vestibular. É um lugar de você aprender uma educação diante da sociedade, de você aprender a viver em sociedade, de você aprender sobre a pluralidade do que é viver em sociedade. E não é isso que ocorre. E aí vem todas essas violências que, se você for um adulto que tá ali, tá até passando por uma desconstrução, você até busca sanar essas dores, né? É, e aí é esse lugar, sabe? É esse lugar de você sempre estar sanando uma dor do passado. E você nunca tá vivendo o presente. Então você sempre é jogada, é sempre colocado, sempre jogado pro passado. Porque é ali, você está tentando curar uma coisa. E aí eu fico pensando que é a potência do nosso existir de um lugar que não é violento. E o que seria essa potência? Então, às vezes, eu fico imaginando isso para poder saber que a minha existência ela é importante. Da mesma forma que é conversar com outras pessoas, né? E desse entendimento mesmo, da, dos gestos. Eu acho que é ser Uhum. sensível, sabe? É ser muito sensível, porque às vezes você não abre a boca, mas seu olho tá ali gritando o O seu quanto silêncio, né? o quanto você sente que aquela pessoa não deveria estar ali, não deveria existir, o quanto você se sente incomodado com isso. E é não jogar, né? Eu acho que nesse papel também vem da gente discutir uma psicologia que não individualiza, mas que começa a tratar esses problemas estruturais dentro da sala de terapia e também direcionar o que é do coletivo, o que é estrutural. Uhum. Porque senão a gente vai continuar também indo numa sala de terapia achando que todos os problemas é nosso e que a gente tem que resolver todos os problemas. Uhum. Achar que o problema da pessoa, o problema que ela vive emocionalmente, psicologicamente, é dela, é um problema dela, que ela criou na cabeça dela, quando na verdade é um reflexo de toda uma sociedade que julga, que aponta, que fica policiando o seu peso, o que você come, o que você faz, o seu jeito, né? Trazendo um pouco para a realidade também das pessoas travestis no Brasil, que são constantemente policiadas quanto ao seu gênero. Você tem que ser homem, você tem que ser mulher, você tem que ser assim, você não pode ser gorda. Então parece que é uma sociedade construída o tempo inteiro baseado no policiamento do corpo, de como aquele corpo deve ser. Sim. Tá Ah, acabando aí? eu vou encerrar, Tá. mas E eu aí a vou gente volta. para salvar. Aí eu vou começar outra. Eu tô vendo aqui os comentários, eu não quero perder os comentários. Ó, Ai, talvez tá fazendo de conta percam rapidinho. alguns, né? Ó, Eu a Nana posso falando. voltar com essa questão. A Ananda comentou aqui sobre a questão da baleia, da macaca. Eu gostaria de comentar isso quando a gente voltar. Uhum. E aí, enfim, Sofrimento psicossocial. Vamos sim, voltar com esses assuntos agora. Gente, eu vou encerrar. Muito obrigada. Continuem. Fiquem aqui. Só vou encerrar, salvar e já vou começar outra, tá bom? Porque tá muito bom o papo, a gente vai continuar, sim. né? Aí é encerrar, né? Aí eu vou salvar. É isso.